Lavagem de dinheiro nada mais é do que o ato de esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros, ou seja, dar legalidade a um dinheiro ilegal. Este crime é cometido em diversos países do mundo e no Brasil isso não é diferente. E para falar sobre este tema, a Rede Vida de Televisão recebe em seus estúdios na cidade de São Paulo o desembargador federal, Dr. Fausto Martim de Santis, que é autor de diversos livros que abordam a lavagem de dinheiro. Fausto de Santis é doutor em Direito Penal e especialista em Direito Processual Civil. Foi juiz da 6ª Vara Criminal Federal, especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de valores desde 2004. O programa Tribuna Independente é exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal de alta definição e tem a apresentação do jornalista Sebastião Miziara. Boa noite, ao vivo de São Paulo, Tribuna Independente. Tem a honra de receber o desembargador Dr. Fausto Martim de Santis. E nós convidamos também para participar como debatedores do programa, auxiliando o âncora do programa, o advogado Zaiden Gerais Neto e o jornalista Dr. José Augusto Viana Neto, que é o presidente do Fórum dos Conselhos Federais de Fiscalização. E o nosso convite a você, telespectador da Rede Vida, para que participe do programa. O e-mail tribunasp@redevida.com.br e o telefone 17 operadora 3355 8432. O Dr. Fausto Martim de Santis é desembargador federal desde janeiro de 2011, professor de Direito Penal, foi juiz federal titular da 6ª Vara Criminal Federal, especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, em lavagem de valores de 2004 até o início deste ano. Ele também é doutor em Direito Penal, especialista em Direito Processual Civil, autor de diversos livros jurídicos, especialmente sobre o tema lavagem de dinheiro. Participou ativamente de palestras, eventos, grupos de estudo nos âmbitos nacional e internacional e recentemente esteve no Peru a convite do governo americano para um encontro internacional. Recebeu inúmeros prêmios e honrarias e é um magistrado que honra a justiça brasileira. Portanto, doutor Fausto, é um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite e receba já os nossos agradecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras e estou aqui com o espírito aberto para responder todas as questões que me forem colocadas. O doutor Zaiden Gerais Neto é advogado, mestre e doutor pela PUC, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, relator da Comissão de Ética da OAB, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto dos Advogados Brasileiros, consultor e parecerista do Conselho da Justiça Federal. Entre autoria e coautoria tem 12 livros publicados e é conselheiro de um dos mais importantes hospitais brasileiros que combate o câncer, o Hospital de Câncer de Barretos, e professor de mestrado. Boa noite, Zaiden, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos, doutor Fausto, doutor Viana. É um prazer, agradeço a Rede Vida pelo convite. E o Sebastião, que além de um grande jornalista, é um dileto amigo e também me coloca à disposição para contribuir com o programa. O doutor José Augusto Viana Neto preside o Cresce, ele representa, inclusive, alguns conselhos ligados ao Ministério da Habitação, que nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo aqui a respeito do tema da Minha Casa Minha Vida e controlar ações que têm acontecido aí pelo Brasil afora, no sentido de burlar este grande projeto que atende todos os segmentos da sociedade, inclusive estes que agora estão saindo da linha da pobreza e têm oportunidade de ter a sua casa própria. E é também presidente do Fórum dos Conselhos Federais de Fiscalização das Profissões Regulamentadas. Viana, prazer em tê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu, Miziara. Eu agradeço o convite para estar aqui conversando com o Dr. Zaiden e principalmente recebendo o Dr. Fausto de Santis, que tem uma folha de trabalhos prestada à sociedade brasileira
muito importante. Então é um prazer, uma honra, um orgulho muito grande estar participando aqui dessa banca na Rede Vida de televisão. O doutor Fausto, telespectador da Rede Vida, ele foi aprovado em primeiro lugar no ano de 1995 em concursos abertos a juízes federais do Brasil. Portanto, a quem ainda não ouviu falar do doutor Fausto de Santos, e nós temos telespectadores espalhados por todo o Brasil, na verdade são poucos ainda que não ouviram falar deste juiz que tem um caminho de altivez, de caráter, de moral ilibada. Ele está no programa e participa desse debate muito importante que é a lavagem de dinheiro. Você, telespectador, pode participar. Você tem a preferência do e-mail, se for o caso, ou do telefone. É importante a sua participação para dirimir dúvidas. tribunasp@redevida.com.br e o telefone 3355-8432, operadora código de acesso 17. Doutor Fausto, eu quero começar lhe fazendo uma pergunta que eu acho fundamental como cidadão brasileiro. Hoje entra em vigor uma nova legislação do Código de Processo Penal. E pelo que eu deduzi das notícias, se um cidadão que roubou um veículo, ele é detido, ele com a fiança, ele sai e vai responder em liberdade. A pergunta é, se eu sou proprietário de um veículo, e eu sei que quem roubou o veículo, se eu tenho ideia de quem possa ser, se eu for denunciar e o cidadão vai sair, minha vida corre risco. Até porque o crime, que se ele tiver uma arma de fogo, ele também paga a fiança e responde em liberdade. Não é mais crime inafiançável. O que o senhor diz disso? Qual é este novo mandamento do Código de Processo Penal? Bom, essa alteração que está em vigor a partir de hoje é uma alteração muito preocupante, é inquietante, eu diria. Esses exemplos que você falou são simbólicos e importantes. O sistema hoje, a partir da nova legislação, ela consagra medidas alternativas à prisão preventiva. Então, as medidas alternativas são várias. Tem 9 medidas alternativas. Algumas delas sem qualquer controle do Estado. E o juiz, uma vez havendo a prisão em flagrante, pela nova legislação, o juiz caberá relaxar se for ilegal, ou então decretar a prisão preventiva, se for o caso, e não é sempre em todos os casos que cabe, ou imediatamente liberar com ou sem fiança. Agora, a legislação passa a proibir a prisão preventiva quando o crime tiver uma pena igual ou inferior a 4 anos. Então, simplesmente retira-se do poder do juiz analisar a conveniência ou não da prisão em casos importantes. Por exemplo, roubo tentado, não cabe mais prisão preventiva. Contrabando e descaminho consumado, não cabe prisão preventiva. Quadrilha ou bando, não cabe mais prisão preventiva. Até mesmo crime de tentar tomar um avião, uma embarcação para fins de terrorismo, cuja legislação é que o Brasil mostrou ao Grupo de Ação Financeira Internacional como exemplo do país em cercear o terrorismo, não cabe também prisão preventiva. Agora, a prisão preventiva, ela é necessária para evitar que a verdade não venha, que a verdade venha para a justiça. Então, suponhamos o exemplo de uma pessoa que ameace testemunhas, que é potencialmente perigosa pela reiteração criminosa, ou que destrua provas. Não pode haver a prisão preventiva nas hipóteses de crimes cujas penas sejam igual ou inferior a 4 anos, por princípio, por determinação legal, como se o processo penal fosse passível de ser uma abordagem legislativa e retirar do judiciário a análise pontual, caso a caso. E mais, no caso de fixação de fiança, não é sempre que cabe fiança,
vedada a fiança para os crimes de tortura, de racismo, de crimes hediondos, nesses casos não cabe fiança, mas cabem as medidas alternativas. Agora, mesmo no caso em que cabe, eu não sei se eu estou, porque é muita coisa para explicar, não sei se está claro, mas mesmo no caso em que caiba a fiança, tirando os casos de terrorismo, de tortura, de crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes e racismo, mesmo nesses casos, se a pessoa não cumprir a fiança, não quer pagar por qualquer motivo, o juiz não pode também decretar prisão preventiva, porque o legislador agora determina que outra medida alternativa deve necessariamente ser aplicada. Agora, quais são as medidas alternativas? Monitoramento eletrônico. Até aí não há problema. Mas o compromisso da pessoa de comparecer na justiça também é uma medida alternativa. O compromisso da pessoa em se afastar de determinados lugares, o simples compromisso, é uma medida alternativa e não há nenhum controle do Estado sobre isso. O compromisso da pessoa em se resguardar em repouso noturno, em todos os dias, inclusive os de folga, também é uma medida alternativa que o juiz é obrigado a aplicar. E não há nenhum controle estatal sobre essa medida, e todos sabem que não há controle estatal. Compromisso da pessoa de se afastar de vítima em determinadas pessoas, ou compromisso de não se ausentar da comarca, não há nenhum controle do Estado, e também é uma medida que o juiz aplica e não há. Então, quer dizer, em resumo, não há uma consequência, uma resposta estatal, a partir dessa nova legislação, mínima, que garanta o Estado e as pessoas da segurança de vida, e o juiz fica tolhido de verificar pontualmente a necessidade ou não da prisão. Qual é a justificativa que está sendo dada? São duas. Uma é que há uma massa carcerária importante no Brasil, 44%, estima-se em 44% a massa carcerária total de presos provisórios, ou seja, que não há ainda condenações, mas veja, isso é um dado quantitativo, mas não qualitativo. Precisaria saber se justifica ou não aquelas prisões preventivas, e se elas não se justificam, por que essas pessoas estariam no sistema penitenciário e não foram objeto de um habeas corpus, por exemplo? E outra justificativa é que crimes igual ou inferior a 4 anos são passíveis as penas privativas são passíveis de serem substituídas por restritivas de direitos. Mas isso não é automático. O juiz tem que verificar o mérito daquela pessoa condenada para verificar se é caso ou não de substituição por restritivas de direitos. Então, suponha a hipótese de uma pessoa que não figura como reincidente porque ainda não transitou em julgado, mas tem 5, 6, 7 roubos, como acontece em folhas corridas. O juiz